Olá, meu nome é Fagner Dantas e esse é o Prazer em Conhecer, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Então, se você gosta de ler livros, compartilhar ideias ou conhecer pessoas, você está no lugar certo. Então, já se inscreve no canal, aciona as nossas notificações e, se gostar desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Bom, esse aqui é um vídeo de comprinhas, esse é um vídeo de aquisições, esse é um vídeo de novidades que vieram aqui para a nossa biblioteca nesse final de semana. Bom, nesse final de semana nós tivemos a nossa discussão lá sobre Na Colônia Penal, de Franz Kafka. Inclusive, nós vamos fazer um vídeo logo em seguida falando especificamente sobre essa leitura, sobre o impacto dessa leitura e principalmente sobre as discussões que nós tivemos ali com o nosso grupo das tertúlias sabáticas, né, nosso grupo de discussão de livros. A gente já vem discutindo alguns livros, tanto o livro de Kafka, quanto principalmente os livros de Albert Camus. Albert Camus que vai estar novamente aqui no canal, a gente vai retomar nossos vídeos dentro do ciclo Albert Camus, né? Já temos alguns aqui no canal e vamos retomá-los agora com a discussão de A Peste, o livro de 47 do Albert Camus. Mas nesse último sábado, dia 2 de agosto, nós discutimos Na Colônia Penal do Franz Kafka. Então, nós vamos fazer um vídeo sobre essa discussão, com os principais pontos levantados e as reflexões que foram feitas lá. Mas esse aqui não, esse é um vídeo diferente, esse é um vídeo, vamos dizer assim, é quase que uma faixa bônus daquele vídeo. Por quê? Porque no próprio dia 9 de agosto, nós saímos dali, do nosso bate-papo, e fui almoçar, e tô assim ali pelo centro de Salvador, e claro, estando no centro de Salvador, passo sempre ali nas bancas amigas do Lázaro, do Rasta, ali no tapetão da 2 de julho, catando algumas coisas, peneirando, garimpando algumas preciosidades, e encontrei algumas coisas legais e vou trazer esse é um vídeo só sobre essas comprinhas que fiz nesse último sábado aqui no centro de Salvador. Livros muito interessantes, 5 livros que foram adquiridos pelo total de R$ 20, ou seja, sempre eu gosto de frisar aqui, livro bom e barato. Então você pode fazer sua leitura, você pode construir a sua biblioteca. Grande parte da minha biblioteca aqui veio de compras de sebos, compras de livros de 5, 10, no máximo aí R$ 15. Então você pode fazer a sua biblioteca gastando muito pouco. Então vou mostrar aqui 5 excelentes livros adquiridos nesse sábado, dia 2 de agosto, lá na Piedade, principalmente na Praça da Piedade, na banca do Rasta e na banca do Lázaro. Bom, vou começar aqui com uma biografia, é um gênero até que eu gosto bastante, leio algumas biografias, é sempre interessante você conhecer um pouco mais daquelas personalidades que têm, né, uma imagem pública, né? Então vou começar aqui por uma grande figura, primeiro um grande autor de biografias, um cara que sabe muito bem construir essas histórias, um cara que sabe muito bem extrair, né, os aspectos mais importantes da vida de um personagem, de uma figura pública. Esse cara é o Fernando Moraes, né, um grande biógrafo, e aqui eu tenho alguns livros do Fernando Moraes, é um cara que eu já acompanho, e nesse sábado, dia 2 de agosto, consegui uma preciosidade dele aqui por R$ 5, uma das grandes obras do Fernando Moraes, jogando holofote sobre uma figura extremamente conhecida, extremamente polêmica e que certamente vai dar uma baita discussão, porque o próprio biografado não fala mais, rompeu relações com o biógrafo. Se isso não é um chamariz para uma biografia, eu não sei mais o que, pode ser. Estou falando aqui de O Mago, biografia do Fernando Moraes de 2008. Estou aqui as pesquinhas. 2008, Fernando Moraes escreveu aqui, publicou na verdade, esse livraço aqui. Temos aqui um tremendo calhamaço sobre a vida do Paulo Coelho, né? Essa figura, como eu disse, polêmica, uma figura que tem para muita gente que o segue, que o admira, um escritor, né, fantástico, um escritor que escreveu algumas obras que impactaram diretamente a vida dessas pessoas. Então, certamente, um daqueles escritores que muita gente odeia sem ter lido, né? Esse é uma pecha e um peso que o Paulo Coelho leva, né? Que jogam contra ele, ele é objeto desse tipo de relação, né? Nem li, não gostei, nem li, né? Nem li, mas não gostei. Então é aquela coisa do que acompanha aqui um pouco da literatura, um pouco das obras que o Paulo Coelho produz. Independente disso, é um autor dos mais lidos. Se eu não me engano, o autor brasileiro mais lido, é uma figura, assim, do ponto de vista de publicação, de sucesso editorial, é inquestionável a figura do Paulo Coelho, né, em países como a Rússia, em países como a França, né, países que têm uma longuíssima tradição literária.
ele conseguiu se destacar junto a esses públicos. Então é algo que a gente tem que realmente dar o devido valor. Então aqui temos O Mago, de Fernando Moraes, abarcando a vida de Paulo Coelho, essa figura, como eu disse, polêmica, mas que vale muito a pena e que principalmente tem um aspecto aqui que eu acho importante, que é a relação não só do Paulo, da sua vida em si, mas ele teve uma vida muito cercada com alguns aspectos não tão claros, alguns aspectos não tão públicos assim, como a sua própria relação com o ocultismo. Né? Isso é muito falado, a sua relação com o próprio Raul Seixas está muito cercado em torno dessas ideias. Então acho que aqui a gente tem a oportunidade de realmente mergulhar nessa vida tão interessante, tão diferente que é a vida do Paulo Coelho. E só para dar um exemplo do talento fantástico do Fernando Moraes, se é que é necessário, né? Eu tenho aqui uma outra obra do Fernando Moraes que também foi uma leitura espetacular e que foi uma motivação a mais para eu adquirir também O Mago, do Fernando, porque eu já tinha lido esse outro aqui, ó, O Chateau, de 1994, que é justamente sobre a vida do Assis Chateaubriand, essa talvez a primeira, talvez grande figura da mídia no Brasil, né, com seus diários associados, então uma figura também muito relevante para o Brasil, para a história do Brasil. E aqui temos outro calhamaço do Fernando Moraes, né, que escreveu também Olga, né, tantos outros livros, né, importantíssimos sob o ponto de vista desse gênero da biografia. Então, do Moraes eu já tinha lido aqui O Chateau e vou ter a oportunidade, né, no mais breve possível, de ler também o seu O Mago, sobre Paulo Coelho. Um outro livro que saiu também pela bagatela de R$5, e esse foi uma grande surpresa, não esperava encontrar esse livro, né, para mim foi uma grande surpresa, porque eu já tinha lido, ele faz parte de uma trilogia, ele é o livro 2 de uma trilogia, então isso também dei sorte, né, porque eu tinha lido o livro 1, se eu tivesse talvez encontrado o livro 3, compraria, mas não leria de imediato, né, porque precisaria encontrar essa faixa do meio aqui. E na verdade acabei encontrando o livro 2, então já tenho o livro 1 e já fiz a leitura, que é um dos livros... Assim, o livro em si talvez tenha suas dificuldades, mas o livro gerou uma grande obra cinematográfica que é uma das minhas preferidas. Então isso ajudou muito e eu já tinha visto a obra quando fui ler o livro. E agora tive a oportunidade, como eu disse, de maneira surpreendente, de encontrar a segunda, o livro 2, o segundo volume dessa trilogia. Então estou falando aqui, o segundo volume, que é esse aqui, A Autoridade, do Jeff Vandermeer. Essa que é a segunda parte da trilogia Comando Sul, né, cuja primeira parte, que deu origem a um filme fantástico da Netflix, dirigido pelo Alex Garland, do seu Ex Machina, né, é esse aqui, Aniquilação. Então, a Aniquilação, que deu origem a um filme da Netflix, que é uma produção original Netflix, então está disponível na Netflix constantemente, então não sai de catálogo. Então é um filme fantástico, maravilhoso, é um dos melhores filmes que eu já assisti. Assim, eu costumo dizer que é o Alien do século XXI, porque é um filme estranhíssimo, mas belíssimo, né? Muito bem feito e com uma trama fantástica. Então aqui nós já tínhamos então visto o filme, tivemos a oportunidade de ler o livro que deu origem ao filme, e agora vamos ter a oportunidade de ler o segundo volume da trilogia. Então, a Aniquilação, a Autoridade, e o terceiro volume é a Aceitação. Espero também dar a mesma sorte que dei para encontrar esse aqui, o Autoridade. Então aqui nós temos, como eu disse, a continuação, né, do Aniquilação, onde você tem aquela famosa Área X, onde o grupo ali formado por mulheres entra nessa Área X, e é o que acontece nesse livro de cá, que é inclusive a base para o filme. Nesse segundo livro, nessa segunda parte aqui, nós já temos um olhar sobre o Comando Sul, né, ou seja, aquela entidade, aquela instituição, aquele órgão governamental secreto que está coordenando as expedições da Área X. Então aqui nós temos o foco na Área X e aqui nós temos o foco no Comando Sul. Então vamos ver o que é que tem, inclusive um livro bem mais volumoso aqui do que o primeiro, então vamos ver o que é que tem nesse livraço aqui. Agora, já posso dizer que o Jeff Vandermeer, esse escritor norte-americano, ele tem essa predileção pela weird fiction, né? Não é nem ficção científica, science fiction, mas ele tem esse título, né? Ele tem esse rótulo aí de weird fiction, ou seja, ficção estranha. E de fato, os livros e o tipo de narrativa aqui, ele sempre tende muito mais à estranheza do que a tecnologia ou outros aspectos mais conhecidos do gênero da ficção científica. Então, de fato,
é um escritor bastante original e para mim vai ser uma tremenda felicidade retomar aqui o mundo estranhíssimo do Jeff Vandermeer com seu Autoridade. Esse que é, na verdade, todos os dois são de 2014. A trilogia inteira, o Aniquilação, o Autoridade e o Aceitação, que é o volume 3, todos foram lançados em 2014. Então, é um livro aí que vai certamente fazer parte das nossas leituras em 2025. Terceiro livro adquirido, esse aqui já faz parte, os próximos 3 já foram naquela compra ainda melhor, se cada um desses aqui que eu mostrei, né? O Mago e o Autoridade, cada um aqui saiu por R$10, né? Cada um saiu por R$5, na verdade, né? Os dois por R$10. Os próximos 3 foram naquela pegada de 3 por 10. Então saíram por menos de basicamente R$4, né? 3 e pouco, vamos dizer, 3,33, vamos dizer assim. Então vou começar pelo primeiro deles, que é... Vou inverter um pouco a ordem aqui e vou começar por um que eu não tenho outros livros de referência, né? Eu sempre gosto de misturar aqui livros que eu estou apresentando com livros que eu já tenho aqui no quadro dos livros. Então, como esse aqui eu não tenho, então outro livro aqui para fazer a relação direta, eu vou apresentar o primeiro. Estou falando aqui de um autor que ficou muito conhecido recentemente. Teve um dos livros mais estourados, assim, sucesso absoluto, né? Livro publicado em 2020, mas acho que chegou aqui pelo Brasil e o sucesso foi um pouquinho depois, mas foi um sucesso tremendo, um livro que ficou aí no topo das paradas de livros mais vendidos durante muito tempo aqui no Brasil. Estou falando de A Biblioteca da Meia-Noite, que é um livro de 2020, e eu consegui comprar aqui o livro anterior desse próprio autor, que é o Matt Haig. Matt Haig. Pronto, acho que agora saiu. Matt Haig, que escreveu A Biblioteca da Meia-Noite, que publicado em 2020, e esse aqui é o Como Parar o Tempo, publicado em 2017, que é o livro anterior à Biblioteca da Meia-Noite. Então, esse aqui eu vim diretamente pelo sucesso e pela fama que o Matt vai ter por conta do outro livro. Então vamos ver o que é que esse cara é capaz. Aqui é uma história, pelo menos aqui pela sinopse breve, de um cara que é um ser imortal. É alguém imortal que, para disfarçar essa sua condição de imortal, ele acaba se tornando um professor de história. Então imagine um professor de história que fala do século XVI, porque viveu o século XVI. Isso é que eu acho mais interessante. E vamos ver como é que essa história se desdobra aqui. Mas realmente admito que comprei o livro por conta do sucesso que teve o livro posterior do Matt Haig, foi A Biblioteca da Meia-Noite. Vamos ver se esse aqui é tão bom quanto. Bom, agora vamos para esse aqui só, lembrando datas que eu gosto... já mencionei, né? 2017, o Comparar o Tempo. Bom, vou agora para os dois últimos desse breve vídeo aqui de apresentação. Esse é bem interessante, comprei, porque é chamada a atenção pela editora, né? A editora Todavia, uma editora muito interessante aqui no Brasil, tem publicado muita coisa interessante, é a editora do Itamar Vieira Júnior, então já li o Salvar o Fogo do Itamar Vieira pela editora Todavia, então me chamou a atenção, eu vi nessa minha garimpagem alguns livros da editora Todavia, e esse particularmente me chamou mais atenção. Comprei sem nenhuma pretensão, parecia apenas um bom romance contemporâneo, mas depois, pesquisando um pouquinho, descobri uma conexão muito interessante com um livro que eu estou lendo no momento. Então, vou falar um pouquinho dessa história, dessas conexões aqui. Estou falando que o livro que eu comprei é esse aqui, Chelsea Girls, da Eileen Myles. Eileen Myles, esse aqui é um livro de 1994. A Eileen Myles, que é uma poeta norte-americana, e aqui tem um detalhe muito interessante. Ela vive aquele período, ela conta aqui, né, é um livro de memórias, vamos dizer assim, a gente pode associar com memórias. Eu não sei se é exatamente autobiográfico, eu preciso aprofundar um pouco mais, mas sei que retrata aquele período ali dos anos 70, dessa jovem poeta que vai para Nova York, né, sai de uma cidade do interior e vai para Nova York para tentar a carreira como poeta. Então esse é o mote aqui do livro, e eu acho que o mais interessante é que é um livro que se conecta com aquela linguagem dos beatniks, né, da literatura beatnik, tipo Jack Kerouac, tipo Allen Ginsberg. Então, muito se fala que a Eileen Myles seria a voz feminina dos beatniks, já que eles são, na sua grande maioria, né, o que veio a público
basicamente de livros publicados por homens, escritos por homens. Então aqui você tem o que você encontraria num Jack Kerouac. Você tem bebida, você tem drogas, você tem liberdade excessiva, você tem sexo, você tem tudo que aconteceu naqueles anos loucos dos anos 70, e você vai encontrar isso aqui na linguagem, né? na forma de expressão de uma mulher, né? Que é algo, pelo menos no mínimo, diferente. Até porque, pela experiência de leitura que eu tenho com os beatniks, que evidentemente se resume a um único livro, essa figura da mulher ela é muito colocada de maneira muito lateral, muito coadjuvante, né? Então é interessante ver esse olhar dessa leitura beatnik, dessa literatura beatnik, melhor dizendo, mas através do olhar de uma mulher. E falo isso porque estou lendo no momento o que é considerada a Bíblia da literatura beatnik, que é justamente o On the Road, do Jack Kerouac. Então esse aqui basicamente é o grande livro da literatura beatnik, e aqui você tem exatamente isso: drogas, sexo, liberdade excessiva, loucura, falta de sentido. Então, tendo esse contato com esse livro e sabendo que ele tem uma relação, ele tem uma conexão com o livro da Hayley Miles, me deu ainda muito mais curiosidade para ler esse livro aqui. Então, assim que eu acabar o Jack Kerouac, a voz masculina do movimento beatnik, vou mergulhar na Hayley Miles, que seria talvez a voz feminina dos beatniks, né? Aqui a voz masculina e aqui talvez eu tenha a voz feminina. Quem sabe a gente faz uma comparação aí das duas linguagens. E finalmente, o último livro desse meu garimpo aí, nesse dia 2 de agosto, é um livro de um brasileiro, é um livro de não ficção, né? Até então, considerando a biografia do Paulo Coelho, os outros são livros de ficção. Esse é um livro de não ficção, e é uma não ficção que vem num formato que me interessa muito. Eu vou mostrar primeiro o livro e vou dizer por que depois ele me interessa. Eu estou falando aqui desse livro aqui, A Pátria Educadora em Colapso, do Renato Janine Ribeiro. Esse é um livro de 2018. Então, dois aspectos me chamaram a atenção e me fizeram comprar esse livro. O primeiro aspecto, o tema da educação, acho que é um tema super importante, é um tema que eu, sempre que tenho a oportunidade de ter um livro interessante sobre esse tema, que traga uma abordagem nova, uma abordagem enriquecedora sobre o tema, eu faço questão de comprar. Além do tema ser interessante, o Renato Janine Ribeiro é um cara que eu já venho acompanhando. Eu tenho algumas outras obras do Renato Janine aqui no Quartinho dos Livros, como por exemplo A Última Razão dos Reis, de 93, O Social contra A Sociedade contra o Social, de 2000, esse aqui eu li, esse aqui eu já li, já fiz essa leitura, e também A República, de 2001, esse aqui também é um livrinho pequeno, já li também. Então é um cara, é um autor que eu já acompanho, é um autor que eu gosto, é um autor que acredito que contribui de maneira interessante para o debate público no Brasil, principalmente essa temática da educação, é uma temática, educação, cultura, é uma temática que ele se aproxima bastante. Então, pelo tema e pelo autor, eu já compraria. Mas algo me chamou ainda mais atenção, que é justamente a forma como esse livro é escrito. Esse livro, na verdade, é quase como se fosse um diário dos 6 meses que o Renato Janine Ribeiro passou como ministro da Educação do governo Dilma. Então aqui tem aquela famosa história desde o convite, as dificuldades que ele passou lá dentro, montagem de equipe e até a sua saída, dentro já de um contexto bastante delicado, bastante precarizado, que é justamente o contexto do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então eu já compraria pelo tema, já compraria pelo autor, mas o que realmente me chamou muita atenção foi esse formato de relato em primeira pessoa dos bastidores do poder, que é um tema que eu gosto muito, que eu tenho aqui alguns livros do Bob Woodward, que é famoso jornalista norte-americano, escreve muito essa coisa dos bastidores do poder. Já li uns 3 livros do Bob aqui, é impressionante essa coisa mesmo da intimidade, das reuniões fechadas, as reuniões, aquelas decisões entre 4 paredes, e que ele consegue extrair isso através de muitas entrevistas e muitos documentos que ele compara. Então, eu gosto muito disso no Bob Woodward. E aqui no Brasil tem um livro particularmente que me chamou muita atenção nesse formato, dessa coisa do diário, do bastidor, da visão íntima, de fato, das grandes decisões, do contato com as grandes figuras
que decidem, né, as grandes políticas públicas no Brasil. Então, um livro que eu já li, um livraço, que já tinha lido há algum tempo e que tem muito disso, tem muito esse olhar dentro das salas, olhar dentro das reuniões fechadas e reuniões essas que trataram de grandes questões que envolveram o Brasil. Não poderia ser outro, porque assim, quem poderia ter mais acesso à informação, quem poderia ter mais acesso a essas reuniões fechadas do que simplesmente o presidente da República, né? Então estou falando aqui de os diários da presidência, né, de Fernando Henrique Cardoso, né? Esse que é um projeto quase que pessoal do Fernando Henrique, né? Ele gravou praticamente de maneira diária, né, os seus dias na presidência. Então nós temos, se não me engano, são 4 volumes. Eu tive a sorte de esbarrar com num desses saldos, com esse aqui, R$10. Imagina, um livraço desse aqui, saiu por R$10. E foi também uma leitura fantástica, porque justamente é essa leitura da intimidade, dos bastidores, das ligações, das pressões que se sofre quando você tem uma decisão importante a ser tomada. Então, muitas vezes, muito do que a gente vê no jornal à noite, por exemplo, aquilo já é resultado de muitas e muitas pressões. Então, a gente fica sabendo de 1% de tudo que envolveu aquelas pressões, aquela decisão. Para se chegar naquele ponto, muita água correu debaixo da ponte. Então, são essas histórias que o Fernando Henrique conta aqui através das suas gravações. E foi o que me chamou a atenção nesse livro aqui do Renato Janine Ribeiro, que era também essa ideia de receber o telefonema, tive a primeira reunião, como é que seria a montagem, quais seriam os critérios para a montagem da minha equipe, que tipo de liberdade eu teria. Então é isso que eu espero encontrar nesse livro aqui, um relato muito pessoal de alguém que esteve ali nos bastidores do poder. Então é isso, gente. São 5 livros, né, garimpados aí no dia 2 de agosto, recentemente, depois desse nosso papo sobre Na Colônia Penal, nossas tertúlias sabáticas, nossos encontros aí com os nossos colegas Rui, Tones, Serjão, Elisiel, a turma toda lá das tertúlias, que eu sempre mando um abraço aqui. E tive a oportunidade de comprar esses 5 livrinhos, tudo aqui por R$20. Então cada um saiu aí na média por R$4. Então preço, livro no Brasil sempre se comenta que é caro, e é caro mesmo, mas você sempre vai ter a oportunidade, fazendo a sua devida pesquisa, garimpando em sebos, em saldões, em feiras de livro. Tá chegando aí a Flipelô, vai começar a Flipelô, aqui é a nossa feira literária do Pelourinho, né, aqui em Salvador, dia 6, na quarta-feira, estarei lá presente, farei nossas gravações, sábado estarei lá o dia todo, então vai ser uma oportunidade também de adquirir algumas peças. Então, é o que eu digo sempre, se você pretende construir um repertório de leitura, um bom caminho, se você não tem condição de repente chegar na livraria e sair comprando, como todos nós sonhamos, né? Todos nós leitores sonhamos de um dia poder entrar na livraria e comprar os livros que a gente quiser. Então, enquanto esse dia não chega, você sempre vai poder comprar excelentes livros em sebos, em saldos, em feiras de livro, desde que você esteja dedicado a garimpar. Esse é o ponto fundamental. Ok? Então é isso, gente. Para mais papos sobre livros, acompanhe aqui, se inscreve aqui no canal Prazer em Conhecer Lipe aqui no YouTube. A gente tem vídeos novos todos os domingos. E também acompanha a gente lá no Instagram. No Instagram o papo é muito mais dinâmico. A gente está sempre colocando coisas novas lá, principalmente nossos vídeos de segunda, quarta e sexta, logo pela manhã, para você já começar seu dia com o poder da leitura à sua disposição. Então é isso, gente. Obrigado pelo seu tempo. E lembre-se, a busca nos une. Um abraço.